Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do UnityCast, o risco do sucesso. O episódio de hoje é muito especial e a gente vai tá trazendo dois convidados muito especiais e um tema extremamente importante e relevante para as famílias e vai ser bastante interessante, vai gerar bastantes insights para que a gente possa motivá-los, né, e transmitir conhecimento para que as famílias possam criar o hábito de conversar também sobre esse tema, né, que é tão importante, mas é um tema tão delicado de ser conversado, né. Aproveitar para agradecer a parceria dos nossos patrocinadores, a Starken de Florianópolis, Starken Seguros, a Repgen Seguros de Florianópolis, perdão, de Salvador, e o grupo Wagner Reguladora, do qual nós temos o pessoal da EcoResponder, que é a empresa especializada em atendimentos emergenciais. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente está trazendo, como eu mencionei, duas pessoas extremamente importantes para nós e para debatermos sobre um tema que é sucessão empresarial e proteção familiar, né? O primeiro convidado é o meu amigo, advogado, pai de família, né? Recém-chego agora, tá de bebê recém-nascido em casa, né? E Dr. Eduardo Luz, que é advogado, empresário e investidor anjo. Sócio fundador do escritório EDL Advocacia, com MBA em Direito e Finanças do Desporto pela Universidade de Lisboa e pós-graduação em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral. E seja bem-vindo, doutor Eduardo, Edu, né? Dudu, né? Para os íntimos, e uma satisfação muito grande tê-lo aqui conosco, né, para debater esse tema tão importante. E é um tema que vocês atuam com especialidade, né, e o pessoal vai conhecer, na verdade, como que nós chegamos até ao Edu, né, que também faz parte do nosso ecossistema, que é o ecossistema CEOs Club. E aí nós nos conhecemos e decidimos, aí, a partir de uma provocação importante que nós recebemos da segunda convidada, contratarmos o escritório do Dr. Eduardo, lá de Florianópolis, para nos auxiliar nessa jornada, né, de construção da sucessão empresarial e da proteção familiar. Doutor Edu, seja muito bem-vindo, né? Satisfação tê-lo aqui e é de casa. Cris, obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar contigo, né? Aprender contigo. A gente, como tu mencionou, é uma longa jornada essa jornada empresarial, né? E estando com pessoas como tu, com um coração enorme, com um conhecimento gigantesco nessa área de seguros, análise de risco, com certeza acho que a gente vai ter bastante insight aqui para a gente passar para o pessoal, né? E também compartilhar um pouco a história de vocês, né? Uma história bonita, uma história incrível, que na verdade eu estou super ansioso até para ouvir, né? Da nossa convidada. A nossa segunda convidada. A nossa, né? Segunda convidada. A estrela da... Que é a estrela da nossa conversa hoje. É isso aí. E que eu acho que vai ser muito bacana. Vai. Então, a nossa segunda convidada, nada mais, nada menos. Se eu chorar, que eu sou chorão, na verdade, de nascença, né? E quando fala desse assunto, né? E dessa segunda convidada, eleva o meu nível emocional, né? Um cara desse tamanho, né? E ser chorão desse jeito, mas é o meu ponto fraco, né? É a maior fonte de inspiração, fonte de motivação, né? Desde o primeiro momento que ela veio ao mundo, né? Então, nossa segunda convidada é a Gabriele Maria Schmitz Oliveira, a Gabinha, né? E a minha filha, com a Andréia, né? Que me deu esse presente há quase 21 anos atrás, e a nossa futura biomédica, né? Acadêmica de biomedicina da Católica, aqui de Joinville, né? E Gabi, filha, seja muito bem-vinda, satisfação, um presente de Deus, né? Te receber, né, e nós interagirmos e conversarmos como a gente sempre fez, de uma forma muito aberta, muito franca, né, como pai e filha, como mãe e filha, como família. Então, realmente é um presente de Deus estar te recebendo aqui, né, e obrigado pelo insight que você teve, pela provocação que você fez, tanto do tema quanto de nós chamarmos um advogado para nos orientar e também
passarmos esse conhecimento para as famílias, né, que você falou que considerava e considera extremamente importante. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, pai. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando hoje do episódio. Seja bem-vindo também, Eduardo, né? Estou ansiosa para a nossa conversa e eu acho que vai ser muito bom. Legal, com certeza. Todos nós aprenderemos bastante e iremos compartilhar muito conhecimento desse tema que é extremamente relevante, né? E falando do tema, na verdade, há alguns meses atrás, eu fui provocado pela Gabi, eu fui buscá-la no trabalho onde ela faz estágio, né, na Catarinense Pharma, empresa que nos enche de orgulho aqui em Joinville, né? Ganhadora do prêmio ADVB. Ganhadora do prêmio ADVB essa semana. Top de marketing ADVB 2024. 2024. Né? Com a campanha do Xarope Melagrião. É isso aí, pô, a gente tem muito orgulho, na verdade, dessas marcas serem marcas joinvilenses, né? E da empresa, né? Que é uma empresa familiar, né? E a própria Gabi chega em casa sempre entusiasmada, né? De trabalhar, ela dá esse feedback para nós, de trabalhar num ambiente familiar, né? Uma empresa que realmente é muito sólida em todos os sentidos, né? Muito sólida em termos de ambiente, em termos de pessoas que estão na gestão. Então, a gente tem muito orgulho da nossa filha estar fazendo parte dessa família, dessa marca, na verdade, né? Então, há 4 meses atrás, aproximadamente, eu fui buscá-la no trabalho e a Gabi veio com algumas provocações, né? E filha, Gabi, tu lembra quais foram essas provocações? Recorda para o pai, eu não tenho. Deu um branco aqui. Como que surgiu, na verdade, esse desejo, essa preocupação, né, no seu coração, na sua cabeça? Né? E conta para nós, conta aí esse episódio entre nós, né, dentro do carro, o que você perguntou, o que você falou. Conta para nós como é que foi. Então, quando meu pai foi me buscar, né, naquele dia, eu passei o dia muito reflexiva. É um assunto que passa pela cabeça, só que muitas pessoas têm medo de falar, né? E aquele dia eu entrei no carro chorando, para variar, bem emocionada. Pedi um abraço para o meu pai e falei: pai, se eu te perdesse hoje, como eu ficaria, né? Tipo, tanto questão profissional, né, da nossa empresa, né, como pessoal, né? Como ficaria a minha vida, a vida da minha mãe, né? E eu lembro que eu questionei bastante você, né? Eu sei que o pai tem seguro de vida, mas como é que funciona isso? Minha maior preocupação é a empresa, né? Porque eu já tive a experiência de ficar ali 1 ano, né? Trabalhando com você, conhecendo, mas acabei não me identificando. Mas mesmo assim a gente se preocupa porque eu sei o quanto você demorou para conquistar o que você tem hoje, todos os desafios que surgiram. Então é algo que eu sempre tive na minha cabeça, o que aconteceria, mas nunca cheguei a perguntar. E naquele dia me deu um start para ter esse assunto entre nós dois. E perguntei, a gente venderia a empresa, né? Mas eu não sei se essa seria a sua vontade. E se seria para quem, né? Como que faz isso? Tu já veio com uma solução naquele dia, né? Sim, veio com uma solução, pode ficar à vontade. Com uma solução de... O que você falou? Vender para outra corretora de seguros. Vender para quem? Pode falar. Para o tio Alfredo. O tio Alfredo é um amigo querido que a gente ama muito, a família, né? E que nós somos sócios, né? Até fevereiro de 2023. E ela citou como a solução inicial, na verdade, né? E aí fui questionando e o pai começou a ficar também ansioso com todas essas perguntas. E aí eu parei de falar e a gente ficou se olhando. Daí eu assim, quais são as respostas para essas perguntas, né? E com a maior sinceridade do mundo, meu pai falou: eu não tenho essas respostas hoje. E aí eu olhei para ele e eu falei: então acho que está na hora da gente ir atrás dessas respostas, porque não é um assunto legal de se falar, né? A gente nunca está preparado, por mais que a gente se prepare, nunca está preparado. Mas é necessário fazer planos sobre isso para não ficar tão desamparado nesse momento, né? Então...
E aí eu lembro que você, filha, ainda comentou, né? Pai, como ficariam os nossos clientes? Sim. Né? A forma como você conduz, a forma como você acolhe, a forma como você cuida do patrimônio dos clientes, né? Que você e a mãe sempre assistiram, né? O nosso nível de comprometimento, que é a cultura da nossa empresa, né? Acolher e olhar com olho de dono para o patrimônio do cliente, para tudo que o cliente conquistou a vida inteira. Então, essa preocupação que você demonstrou, né, toda essa preocupação é motivo de muito orgulho, né? Foi difícil, né, ouvir essas perguntas, desafiador, e não ter a resposta naquele momento, né? E eu, como sou ansioso, acho que você sabe, né, só um pouquinho. Somos, né? Somos, né? Naquele momento eu não tinha resposta, né? Mas eu falei para você, filha, com relação a você e a mãe, vocês ficariam tranquilas, né? Em função de seguro de vida que nós temos, enfim, né? Com relação às outras perguntas, a continuidade da Unity, eu realmente não tenho resposta, né? Mas eu prometo para você, e foi exatamente isso que eu falei na época, né? Eu prometo para você, dentro do nosso carro, eu prometo para você que até o final de 2024 nós teríamos no mínimo, um caminho a trilhar, né? E eu já tinha algumas coisas em mentes, né? Só que tinha alguns receios em tomar algumas atitudes, né? E aí foi quando nós procuramos, né, alguém para nos ajudar a construirmos isso, né? A começarmos essa trajetória, né? Que teve o início a partir do momento que nós conhecemos o trabalho do Dr. Eduardo Luz e da equipe dele, lá de Florianópolis, né? Dentro de um ecossistema ao qual a gente confia muito, né? Que é de CEO para CEO, de empresário para empresário, né? E pessoas sérias, né? Cujo o grande propósito desse ecossistema que foi criado pela Sandra e pelo Jean é justamente esse, né? Reunir empresários, CEOs, empreendedores, para que conversem, para que troquem informações e figurinhas sobre as suas dores, os seus desafios, né? E foi nesse ecossistema que nós encontramos aí o início da solução, que foi contratar a tua empresa, você, os teus sócios, para que nos assistisse e nos ajudasse nessa jornada, né? Então, inclusive, no dia que nós assinamos o contrato lá, a Andréia estava junto, né, a minha esposa, e eu, depois que eu assinei o contrato, eu fiz um vídeo, né, e mandei para o nosso grupo de família, né, eu e a Gabi, a Déia, e você viu, né, e eu, muito emocionado, eu dei a resposta, comecei a dar a resposta para você que, filha, nós contratamos, nós iniciamos a nossa jornada para realmente organizarmos, né, criarmos uma empresa que possa continuar caso eu não esteja mais aqui, né? E então o Dr. Eduardo com a equipe dele que iniciou essa jornada e veio assim. Tem muita coisa pela frente, nós estamos no início, né? E realmente hoje nós estamos... A cada contato, a cada oportunidade que a gente interage com o Dr. Eduardo, com a equipe dele, a gente sente uma segurança maior em tudo que a gente faz, né? Nós nunca havíamos tido um advogado, né? Hoje, você já me ensinou, né, Cris? Qualquer situação, né, diga que você vai conversar com a tua área jurídica. Então, eu até acho chique isso, né, cara? Uma moral, assim. A gente fala o doutor, né? Sim, que é sim. doutor daqui, doutor pra lá. Mas a bem da verdade, né, Cris? Até pegando um gancho com a tua fala, nós não somos advogados puros, né? A gente sempre tenta trazer um pouco de uma experiência multidisciplinar, porque se tu for advogado puro, né? É muito técnico, na verdade, né? Cliente bunda cadeira, né? A gente não vai conseguir de fato dar uma boa contraprestação. E muito nisso a gente tem que primeiro de tudo entender quais são os valores do cliente, né? Que eu acho que isso que começa a pautar esse nosso ecossistema ali do CEOs Club, né? Que basicamente são pessoas com valores muito similares, né? Que é Deus acima de tudo,
que é a família em primeiro lugar. Em primeiríssimo lugar sempre. Né? Que é a lealdade empresarial, né? Que é manter vivo, né? Esse nosso networking, principalmente catarinense, né? Onde são pessoas que estão mais perto em questão de logística, mas também nesse network que, independente da distância, né? Amigos nossos de Salvador, amigos nossos de São Paulo, mas que não custa uma simples ligação para perguntar se está bem, né? Compartilhar uma experiência. Então, eu acho que é isso que acho que nos move, né, Cris? É isso que faz com que, não que a gente contrate um amigo ou alguém com uma empatia, mas que, de fato, que faça sentido, que tenha um propósito por trás. Porque a gente contratar por contratar, a gente comoditizar o serviço, isso tem em qualquer esquina. Né? A gente contrataria o profissional liberal mais perto da nossa casa, né? Mas não, vocês vão até um ambiente empresarial, vocês entendem quem são as pessoas que estão em volta, né? Isso, teu relacionamento com a Sandra e com o Gia já de muitos anos, né? Então a gente está falando também de confiança. Pega o carro, né? A gente começa algumas conversas, entende o cenário que vocês estão pisando, para depois a gente fazer um planejamento, que na verdade essa questão de analisar o risco, a gente implementar um programa de sucessão de fato um planejamento, e planejamento precisa de tempo, né? Então o Chris ele não podia te responder, Gabi, no primeiro momento que já resolvi. Não, eu dei o primeiro passo, né? Que é a gente começar a planejar. Porque esse planejamento, ele vai durante um certo tempo, né? Às vezes ele vai precisar rever, né? E quando o Chris fala de não estar aqui, às vezes não é nem não estar aqui. Às vezes, que depois a gente pode explorar um pouquinho mais, né, Chris? Às vezes é alguma invalidade, né? Às vezes é alguma incapacidade, inclusive mercadológica, né? A gente tem um mercado super regulado, até uma incapacidade econômica por um determinado momento do mercado, que o mercado ele é cíclico, né? Perfeito. Então, são esses pontos que a gente sempre tenta trazer um pouco mais além da nossa área técnica, junto aos nossos clientes. E com certeza, na hora que a gente alinhou todos esses nossos valores, foi uma parceria de muito sucesso, e eu tenho que revelar aqui, foi muito emocionante na hora que a gente assinou esse contrato, né? Não por causa de ter um cliente a mais ou por causa do valor, mas sim por toda a história que tu, Gabi, trouxe pra gente e nos deu de responsabilidade. Então tá sendo muito bacana, e uma questão de muita honra a gente poder tá caminhando junto com vocês, que o advogado não é tratar de problemas, e sim caminhar ao lado, né, Cris? É isso aí. Então, é isso aí. Foi muito bom. Edu, assim, como a Gabi trouxe, né, de uma forma muito sábia, e a Gabi sempre teve a preocupação com o próximo, né? Nós somos assim, né? A Gabi é assim, a Andréia é assim, eu sou assim, a ponto de, às vezes, esquecer um pouco de nós, ou esquecer muito de nós, para ajudar o próximo, né? Então, isso tá no nosso dia a dia, isso está na nossa família, na verdade, né? A Gabi cresceu vendo isso, na verdade. E, assim, uma coisa que a gente percebe no mercado quando a gente fala em risco, né? Que a grande maioria dos empresários, né, pelo menos no universo onde eu conheço, né, esse é um tema que não é tratado. O tema de sucessão empresarial, ele não é tratado da forma como deveria ser tratado, né? Preventivamente, com um diálogo iniciado pela família, provocado pelos filhos, né? Então, assim, e que foi o que aconteceu dentro da nossa casa, o que aconteceu entre eu e a Gabi, né, pai e filha. A gente sempre teve um papo muito, muito franco, muito aberto, assim. Então, assim, eu percebo, quando eu vou fazer as análises, quando nós vamos fazer as análises de riscos das empresas, uma das maiores preocupações dos empresários, né, é a questão da dependência da empresa com a sua pessoa, né? Cara, se eu morrer, ferrou. Dependência do gestor. Do gestor principal, né?
Se acontecer alguma coisa comigo, como que vai ficar a empresa? Né? Vai parar. Eu ouvi ontem essa frase, inclusive, num processo de diagnóstico que nós iniciamos ontem, né? Na região de Itajaí. E assim, qual é o caminho, Edu? Como que se faz essa organização? O nosso start foi uma conversa, um diálogo muito franco pela liberdade que a gente tem dentro de casa, né? Pelo fato de a Gabi saber, na verdade, que ela tem um porto seguro, né? Queira ela acertando ou errando, né? Ela sempre vai poder contar com a gente. Ela sempre vai poder vai ter o nosso apoio, vai ter o porto seguro dela em qualquer situação da vida dela. Mas a gente sabe que não são todas as famílias que têm esse alicerce, na verdade, né? Essa facilidade de diálogo. Né? E quais as estratégias para iniciar esse processo de sucessão? E aproveitando o gancho também, Eduardo, eu tenho uma pergunta para fazer. No caso de empresários que, por exemplo, no caso do meu pai, eu sou filha única e eu não quero ser a sucessora da empresa. Esse processo se torna mais difícil ou tendo um sucessor que é um parente próximo se torna mais fácil? Como que funciona? Bom, vamos lá. Antes de a gente entrar nessas estratégias, né, de a gente começar um planejamento sucessório, primeiro a gente tem que entender o impacto, né, que essa falta de sucessão ou não passar o bastão, né, em alguma questão de incapacidade, que isso causa tanto na vida da empresa, né, que quando a gente fala de empresa, a gente está falando de colaboradores, de prestadores de serviço, de profissionais que estão indiretamente ligados, né? E quanto que isso que impacta na vida de todo mundo, né? Quanto que um encerramento precoce de uma empresa pode impactar na vida de todas essas famílias, né? Dos provedores, das pessoas que de fato estão produzindo ali dentro. Então, dependendo até do tamanho e do quão intrínseca está a relação do trabalho com a família desse pessoal, isso pode ser uma catástrofe. Né? Pode ter um problema econômico até de ordem pública. Então, a gente precisa entender que sim, a sucessão, essa matéria de passar o bastão, ela é muito importante de ser debatida, ela é muito importante de a gente de fato colocar isso em prática, pensar, né? Tem que ter todo um estudo preliminar, depois a gente pode debater um pouco, mas que antes de a gente querer ajudar o outro, primeiro a gente tem que se ajudar, né? Que a gente não adianta a gente não ter condições de a gente querer de fato acertar a família de todo mundo, né? E isso eu admiro muito do Cris, que é esse coração grande que ele tem, né? Que às vezes coloca até o dos outros na frente do dele. Sim. Só que ele também pode estar sendo um pouco egoísta. Não no sentido mal da palavra, mas no sentido de colocando em risco todo esse ecossistema, todos os colaboradores que estão em volta, né? E principalmente pela nossa família. Então a gente precisa, de fato, aplicar instrumentos de sucessão para resguardar os sócios, deixar os sócios bem alinhados, porque uma briga societária entre os sócios pode acabar, né, Cris? Que isso a gente vê muito, né? Uma questão, seja ideológica, seja por mudança de ecossistema, ou por também não chegar uma hora que não aguenta mais, que cansou, né? Que também é super normal, né? Esses dias a gente conversou, acho que foi lá no restaurante, né, Cris? Tem horas que, olha, eu ganhei na Mega Sena, não quero mais. O cara é obrigado a continuar, né? Mas ele não é obrigado a continuar, mas ele é obrigado a fazer uma sucessão. Perfeito. Né? Então, esse tipo de entendimento a gente tem que ter, Gabi. Né? E eu não sei, até da pouca idade, pouca experiência que tu tem, o quão profundo foi essa tua pergunta, o quão profundo foi esse teu pensamento de passar isso, que é uma pergunta muito complexa. E eu vou te dizer que muitos grandes empresários do Brasil, com 60 anos de experiência, com uma bagagem, às vezes não conseguem nem responder isso. Né? Então, como qualquer situação que a gente
não é nos postos, desde o currículo, né, da escola ou em cursos de pós-graduação de negócios, não tem uma grade de sucessão empresarial. Não tem, de jeito Não. nenhum. Né? Gestão de risco para sucessão empresarial, menos ainda. Menos ainda, nossa. Né? Então, a gente também tem um gap educacional nessa matéria. Então, daí, de fato, a gente tem que recorrer para um especialista. Né? Às vezes, esse especialista ele é muito bom, ou às vezes ele é muito caro, daí tu não tem condições de acessar, ou às vezes ele é muito bom, ou às vezes não tem os valores. Então, essa busca de procurar um profissional especializado nessa área, que vai acompanhar ao longo da carreira, também tem que vir com a confiança da família, dos sócios, porque está todo mundo no mesmo barco. Né? Então, olha, para o teu pai, para tu fazer uma pergunta dessa aí, em menos de alguns meses, e o teu pai já conseguir dar essa resposta inicial, olha, é um motivo de muito orgulho. Sim, Né? com certeza. Isso é uma prova de amor, né, Edu? Assim, a pessoa mais importante no mundo para mim, né? E aí, quando eu falo da Gabi, eu falo da Andréia, que é minha esposa, né? A nossa família, né, para nós três, é o nosso tudo, né? Então, assim, ela vir com essa pergunta, né, eu não tinha outra alternativa que não fosse ir atrás da resposta. Né? E a questão de ficar prorrogando, de ficar empurrando com a barriga, de ficar procrastinando, na verdade, atitudes que eu precisava ter tomado antes, né? E não tomei. Então, assim, a Gabi foi muito assertiva quando ela me trouxe essa preocupação dela. E aí ela não acelerou, ela me empurrou. Vai, cara, vai, me dá essa resposta, né? Me deu essa sacudida. Né? Então, assim, como a gente prepara os filhos para isso? Né? E aí a gente pode falar, porque nós somos exemplo disso. Né? A gente pode falar tranquilamente que o diálogo, desde sempre, desde a concepção da família, é extremamente importante. Né? E é dessa forma que a gente pode dizer que nós temos... Quando falo em família, nós temos sucesso na nossa família. Nós somos uma família de sucesso. Por quê? Porque a gente tem o diálogo, a gente é uma família que acredita muito em Deus, a gente tem cada vez escolhido mais as pessoas que frequentam a nossa casa. Né? A gente tem blindado cada vez mais o nosso espaço, né? O nosso templo, que é a nossa casa, e só permitido se aproximar pessoas que realmente possam agregar valor a nós como família, como amigos, enfim, que tem os mesmos valores que nós temos. Né? E esse foi um critério importante que nós utilizamos quando nós escolhemos você, quando nós escolhemos a tua empresa. Né? Escolhemos primeiro o ser humano, né? o Eduardo como ser humano, e depois a parte técnica, né? Que é o teu escritório, os teus sócios como nossos mentores. Né? Nem são advogados, são nossos mentores nessa caminhada. Né? Então, assim... essa abertura que as famílias precisam ter... É parte da equipe, né? Se torna, não tem... É uma extensão, né? É uma extensão da empresa. Né? Então, assim, se você não conseguiu construir como família essa abertura em termos de diálogo com o seu filho, com a sua esposa, com o seu pai... dá o primeiro passo, se joga, né? Porque às vezes é tão fácil, na grande maioria das vezes, nós seres humanos, é tão fácil para nós nós ofendermos as pessoas, é tão automático e é tão difícil a gente falar de amor, a gente falar, acolher um filho, a gente perceber que o filho não está bem, o filho perceber que o pai não está bem, o filho dá puxão de orelha. Cara, eu ganho um monte de puxão de orelha dessa menina, mais um monte, vocês não têm noção, né? Assim, ela em alguns assuntos ela me dá a lição de moral já, né? Então, e é muito bacana isso, né? E como foi construído isso? Através do exemplo, né? Através de situações que ela sempre viu desde muito pequena, né? E presenciou através do exemplo, né? Nunca ninguém falou nada, né? Foi através do exemplo meu, da Andréia, que nós conseguimos construir um legado chamado filho, né? Chamado filha, né? Então, ela é um ser humano, um legado que a gente já tem, um ser humano diferenciado, uma líder,
né? Preparada para servir de exemplo e para outros jovens, né? Acolher outros jovens, né? Então, isso é motivo de muito orgulho. E quem não tem isso, né? Você é pai, você é empresário que é pai, você é filho que não tem isso com teu pai, que você sente falta às vezes, cara, não fica esperando acontecer. Vai lá e faça acontecer, provoque, né? Chame o teu pai, chame a tua mãe, né? As mulheres. Mulher é muito mais sensível, né? Participa disso. Né? Dá esse empurrão, às vezes, nós, né? Os homens, às vezes, a gente é muito machão e é muito rude, tem dificuldade em transmitir carinho, enfim, cara, deixa a tua esposa, entrega essa chave da casa para tua esposa, para tua filha, para tua família, e realmente aí começa a construção e o pensamento e o diálogo, e foi assim que está acontecendo com a gente, no sentido de falar em sucessão, de falar em proteção familiar. E o que tu falou, né, Cris, esse empoderamento, né, tanto da mulher para o homem quanto do homem para a mulher em Perfeito. casa, né? Porque se a gente não delimita bem essa nossa obrigação, porque a partir do momento que a gente bota um filho no mundo, a gente tem uma obrigação perpétua. Gigantesca. Né? E a gente precisa estar alinhado isso com o nosso companheiro. Né? E esse alinhamento, ele vem também de muito entendimento, de saber que na hora que nós empreendemos, nós temos uma maratona muito longa e com muitos desafios, né? E esses desafios vêm desde a gente estar ausente em momentos que a gente gostaria de estar, os riscos que a gente assume nas estradas e nos ares, né, Cris? Comendo mal, se alimentando mal, exposição em cidades que cada vez estão piores de se frequentar, locais que a gente tem medo de fato. Só que a gente vai pensando neles. Então, esse alinhamento, todo esse entendimento, tanto do homem com a mulher, quanto da mulher para o homem, e também, e agora, de uma forma precoce, dos filhos, né, Gabi? Isso de fato é tu mitigar o risco, né? Com certeza, a gente está falando aqui de um sucesso de família, né? Não importa o tamanho financeiro, mas vocês são uma família de sucesso, porque tendo esse alinhamento, Deus se encarrega de fazer o restante. Perfeito. Mas nós não somos uma família de comercial de margarina. O pau fecha, tá? Não. E eu sei bem disso. O pau fecha de um jeito que, né? Gêniozinho aqui é teimosa, eu também igual sou. Igual o seu, né? Isso aí. Não Filho tem. de peixe, né? De aparência já é igual, imagina o jeito, né? É isso aí. Mas, Gabi, assim, até antes de a gente entrar nesses instrumentos de planejamento de sucessão empresarial, o que tu já ouviu falar? Ou tu nunca ouviu falar dentro do teu círculo de amizades, dentro da tua faculdade? O que é sucessão para ti? O que te soa isso? Eu acho que a primeira coisa que vem como sucessão é o lugar, assim. Você pode ser sucessor de diversas coisas, seja na vida pessoal quanto profissional, mas primeiramente a sucessão que vem na minha cabeça é sucessão empresarial, de alguma empresa, de algum cargo, seja familiar ou não, sempre tem esse ciclo, né? Alguém encerra para alguém iniciar. Então, eu acho que a sucessão ela é uma constância. Ela pode durar anos, ela pode demorar anos para chegar, pode demorar meses, pode demorar dias. Só que precisa ter pessoas preparadas para essa sucessão, né? Claro que em alguns casos acontece de paraquedas, mas se você planejar isso, eu acho que se torna algo muito mais fluido, suave de se levar, assim, e mais tranquilo, assim, sabe? Algo que você preparou, algo que você já tinha em mente. Eu acho que quando a gente se planeja antes, tudo se torna melhor. Tu antecipa os teus atos, né? Sim, exatamente. Né, Gabi? E quando tu antecipa os teus atos, tu acaba ganhando tempo. Uhum. E o tempo, às vezes, é a alma do negócio, né, Cris? Então... É o nosso maior ativo, né? É o nosso tempo. Um segundo que a gente entregou de presente para alguém, a gente não tem mais. Né? E a gente, às vezes, deixa de valorizar o nosso tempo.
né? O tempo é o nosso maior ativo, na minha opinião, né? Tempo é vida que a gente entrega, que a gente dá de presente para as pessoas, né? E aí entra aquela frase, né? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe a hora, a próxima hora. Então, a gente precisa pensar no agora, né? E quando tu fala disso, que a gente precisa estar preparado, né? Com certeza a André e o Cris te prepararam muito bem. Te deram os melhores ensinamentos, os melhores valores. Só que o que fez a Unite chegar aqui, e caso o Cris faça a sucessão, tu precisa estar igual ou melhor que ele para fazer uma sucessão técnica, ou seja, tu assumir a empresa, né? Ou também, se não for assumir, tu precisa estar melhor que o Cris para fazer uma boa negociação para te conseguir seguir o legado de vocês, seja financeiro, seja o legado de conhecimento. Então, a gente precisa estar muito preparado nisso, né? A gente precisa mostrar os riscos para a família do que vai acontecer. A gente precisa analisar em quanto tempo os sucessores terão capacidade ou terão a condição de aprender para ter isso. Porque a gente sabe que uma empresa ela não quebra do dia para a noite, mas ela vai dando indícios, né? Ela vai dando indícios. A gente analisa os balanços, a gente vê, opa, tem alguns indicadores aqui que não tão legal. Vamos dar uma olhada, né? Será que ao longo da nossa vida a gente tem picos, né, de excesso de trabalho, a gente tem que botar um pouco mais de energia e tem outros pontos que a gente tem que dar uma desacelerada, né, Cris? A vida do empreendedor é um eterno acelera e desacelera, acelera e desacelera. Então a gente precisa saber identificar essas coisas e a família também tem que identificar isso, né? E isso a gente tem que ter um suporte de uma equipe por trás, não só um suporte jurídico, mas um suporte contábil, né? Um suporte de marketing, um suporte comercial. A gente tem que ter bons conselheiros, né? A gente vem falando da questão de criação de conselho, né, Cris? Criação de conselho, perfeito. Independente do tamanho da empresa, até porque eu tenho uma gratidão pelos meus padrinhos empresariais, sim, que, meu Deus, que foram pessoas que não botaram R$1 em mim, mas o que me aconselharam, o que me deram de oportunidade, meu Deus, eu tenho de gratidão, vou ter a vida inteira, né? Então, é esses pontos que a gente precisa ter um pouco de clareza, né, pelo lado dos filhos e pela família, porque se a gente de fato não tiver, como tu falou, né, a gente não sabe o dia de amanhã. Perfeito. E ser pego de surpresa numa situação dessa não deve ser nada agradável, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas fatalidades que aconteceram com algumas famílias, né, e que foram pegas de surpresa. E realmente o impacto disso é muito grande. O impacto negativo disso é muito grande, né? Estar sofrendo, né, e, ao mesmo tempo, tendo que ressignificar, né, planejar, né, de forma reativa, né? Então, eu presenciei uns 4 casos, pelo menos, de pessoas próximas de mim, 4 famílias, na verdade, que passaram por situações que foram extremamente reativas e que precisaram ressignificar e passar pela dor ao mesmo tempo, né? E vou te dizer, é nítido, não foi fácil, né? E não importa o tamanho da empresa, né? Não, porque todos vão ter o mesmo problema. Sim. A questão é que quanto maior a empresa, maior a dificuldade. Perfeito. Né? Sim. Quanto menor a empresa, pode até ser menor a dificuldade, mas às vezes pode ter alguma situação da própria vida, né? Algum filho incapaz que demanda um cuidado maior ou demanda um planejamento financeiro maior, que pode acabar colocando a família não em perigo, mas numa situação delicada que não precisava passar. Já né? está passando por uma situação delicada e deixa isso ainda mais difícil de Agrava, se lidar, né? né? Sim. Edu, assim, falamos aí sobre os riscos iniciais, né? A necessidade de planejamento, a necessidade de identificar, a necessidade de diálogo, né? Inicialmente pela família, né? Que deve ser o início de um assunto desse, né? E, enfim, a partir do momento que existe essa primeira etapa, né? A gente precisa disso, né?
quais são as estratégias, né? O que tecnicamente é possível ser feito, o que é necessário e fundamental que seja feito, não tem como não fazer, né? E quais são as estratégias para seguir de forma organizada, né? E estruturar uma questão de sucessão empresarial, né? Falando de exemplos práticos, de exemplos técnicos, de ações que são necessárias. Vamos lá. Depois que a gente passou essa primeira etapa de identificação da necessidade do risco que se está correndo, né? de ter o sinal verde num planejamento sucessório, assim como qualquer coisa, tu tem que ir atrás de um especialista, né? Tu não vai dar a chave, tu vai fazer uma cirurgia no coração, tu não vai contratar um dentista, né? Então tu tem que contratar um profissional capacitado que principalmente entenda de múltiplas áreas, não só a parte técnica da questão empresarial e de sucessão. Então esse é o primeiro ponto, Cris, que foi o que vocês fizeram, né? E num segundo ponto, principalmente, a gente tentar identificar na linha do tempo como que é essa sucessão, né? Como é que a gente olha na linha, né, dos filhos? Os filhos têm capacidade, né? Qual é a idade dos filhos, né? As esposas, né, os cônjuges, eles têm aptidão, eles são da área do mercado, eles têm capacidade de melhorar, ser tão bom quanto o administrador e seguir, para fazer seguir a empresa, porque a gente tem 3 máximas nessa área empresarial, né, de uma empresa. Ou a empresa ela cresce, né, ou ela é vendida, ou ela morre. Porque o mercado ele é tão agressivo que ou tu tem que seguir uma dessa linha. E o que a gente sempre tenta seguir é, de fato, crescer. Crescer e crescer e crescer, principalmente em empresas familiares, que se der certo a gente vende, né? Mas às vezes mas existe uma dor de crescimento. Existem barreiras para te crescer, existem dificuldades para te crescer. Então, primeiro de tudo é tu entender toda essa conjuntura inicial. Porque daí depois a gente vai colocando uma série de instrumentos empresariais, né? Primeiro de tudo, a gente faz uma blindagem empresarial, a gente aplica uma série de instrumentos de governança corporativa, desde gestão contratual, a gente inclui, dependendo do mercado que a empresa está inserida, a criação de um conselho consultivo, depois de um conselho permanente, nós analisarmos a carteira de seguros, né? Em todas as áreas da empresa, né? Que eu acho que é um ponto para a gente falar já na sequência, Cris, que isso é assim, ó, fundamental, de exímia importância. Estratégia de proteção, na verdade. Principalmente, né? Porque esses especialistas que inicialmente vão estar fazendo essa análise macro, ele não é especialista da área securitária, né? E essa área securitária ela precisa ser cuidado com muita atenção, principalmente no país onde a gente vive, onde a área securitária é uma área que ela já vem, não é com descrédito, mas há muitos players no mercado que trazem uma abordagem não tão bacana para uma área tão importante, né? Diferente dos Estados Unidos, que vê um mercado pujante, né? Um mercado que tu não faz nada sem ter uma segurança mínima, né, Cris? Às vezes é muito sutil, né? Algo muito... na verdade, a área securitária é um oceano azul que ainda precisa ser desbravada aqui. A gente precisa de uma educação melhor nesse mercado, porque eu vejo que aqui no Brasil a gente tem uma inversão de valores, né? Principalmente até na nossa área, a gente começa com... Isso eu falei num podcast na semana passada, que quando o profissional ele entra na área, ele não tem experiência, ou seja, ele é o maior responsável, ou seja, a responsabilidade dele é muito maior do que uma pessoa experiente que consegue ter uma visão um pouco mais ampla do negócio. Ou seja, ele teria que ter uma proteção securitária muito maior. Daí o que acontece? Por questões financeiras, ele acaba não contratando ou ele nem sabe o que existe, em detrimento de uma pessoa que já é um pouco mais experiente, que tem mais condições de se responsabilizar pela atuação dele. Então, é ao contrário que eu vejo aqui no Brasil isso, né, Cris? E tu como um expert dessa área,
chega até a coçar, né, Cris? Chega até ficar nervoso de tanto. Como que um empresário consegue correr tanto risco para fazer crescer a empresa e ele não está errado, né? Mas como ele negligencia essa outra área que é tão importante? E muitas vezes ele não conhece os riscos que ele corre. Né? Os riscos que a empresa dele corre, os riscos que ele corre como pessoa física, né? Os riscos que ele corre com o produto ou com o serviço que ele presta. Né? Então, os riscos de responsabilidade civil direta e solidária, né? Ninguém no mercado tem esse tipo de preocupação. Eu posso dizer ninguém mesmo, porque é muito reativo. Né? De 10 processos de diagnósticos que nós realizamos nas operações dos clientes, Edu e Gabi, 9 estão desamparados quando a gente fala em estratégia de proteção. E aí a gente não fala só em seguro. Né? Seguro não cobre tudo, seguro não ampara todos os riscos. Né? Mas existem outras estratégias de proteção, que é uma cultura de prevenção de perdas. Né? Ela precisa fazer parte da cultura da empresa. Né? A questão do programa de seguros, quais apólices contratar, quais cláusulas contratar, cláusulas particulares precisa ou não. Hoje, quando a gente fala de apólices, todo e qualquer tipo de apólices, existe uma página de riscos cobertos, né? Existem 5 páginas de riscos excluídos de cobertura. Né? E, geralmente, nos riscos excluídos de cobertura estão os maiores riscos que a... É aí que está o problema. É aí que está o problema. Né? E, assim, infelizmente, o mercado de corretagem de seguros ele é muito despreparado. Infelizmente, ele não sabe identificar, fazer um processo de diagnóstico. É triste falar isso, mas a grande maioria dos corretores de seguros, eles são vendedores de seguros, tiradores de pedido. Infelizmente, eles estão focados na comissão que eles vão receber e não na proteção que a apólice precisa oferecer ao cliente. É uma realidade muito... difícil de falar, que é um mercado que eu trabalho, que eu amo, mas realmente é muito... A gente percebe esse tipo de situação durante os processos de diagnóstico. As perguntas que os clientes fazem, as apólices que os clientes contratam. Né? Eu já cheguei a ponto de dizer para o cliente, cara, assim, esse seguro que tu contratou não vai proteger nada. Né? A mesma coisa que tu pegar esses 50 mil reais que tu investiu nessa apólice e sair na rua doando esses 50 mil reais, que é a mesma coisa, porque tu tem riscos na tua empresa que não vão estar amparados. Né? Então, isso não não são situações esporádicas. Isso é o nosso dia a dia. Né? Quanto mais técnico é o seguro, né? Os ramos de responsabilidade civil, por exemplo, muito mais complicado e muito mais apólices emitidas contratadas de formas erradas, a gente encontra. Né? Então, assim, o próprio empresário, né? Às vezes, ele não cuida da galinha dos ovos de ouro dele. Né? Ele vai lá, compra um carro do ano, um apartamento, uma cobertura de frente para o mar, só que ele não investe na proteção da empresa dele, que é a galinha dos ovos de ouro dele. Né? O foco dele de proteção não existe praticamente. Né? É reativo. E ele vai descobrir isso da pior maneira que existe, que é quando aconteceu o problema e ele não vai estar amparado, não vai estar com a estratégia correta para proteger o patrimônio dele. Né? Então, isso é o nosso dia a dia. Nós pegamos diariamente situações desse tipo. E principalmente porque há uma série de atualizações, seja da própria legislação, seja pelas agências reguladoras. Né? A gente vê agora o Marco Legal de Seguros, né? Que foi aprovado no Congresso, que agora foi para sanção ou veto do presidente. Isso muda muito a regra do mercado. Né? Há uma série de obrigações, tanto principais quanto acessórias, que a gente vão ter que ser revistas. Né? Quanto que isso impacta economicamente, Perfeito. No caso de uma péssima análise do corretor. Então, um dos pontos que eu vejo é que o quão importante é um corretor que de fato se preocupa com o patrimônio, né,
Olho de dono. Com o olho de dono da dono. empresa. É isso aí. Porque isso aí pode ser uma causa de falência. Perfeito. E outra, né? O corretor de seguros, ele tem a responsabilidade de pensar em todos os riscos que o cliente pode sofrer, que a empresa do cliente pode sofrer, e pensar numa prevenção disso. Por isso que existe o seguro. O meu pai até fala, né? Que o cliente, muitas vezes, ele paga o seguro para não usar, né? Porque ninguém quer sofrer algum dano na empresa. Mas é uma segurança que ele tem, que se acontecer, vai estar lá. Olha, Gabi, eu até como cliente da Unity, eu quero pagar e não usar. Tá? Eu espero pagar e não usar e com muito gosto. É isso aí. Tá? Porque daí, lógico, diferente de alguma força maior, mas que de fato a gente sabe que a gente está sendo bem cuidado, Sim. né? E que de fato que a gente está tendo um sucesso nas nossas empresas. Então, Perfeito. e até, Cris, só pegando o último ganchinho para a gente ir para um ponto que eu queria bater contigo, que é a parte do seguro de vida, que além desses outros pontos, a gente pode ter um acordo de sócios bem delineado, né? É exatamente isso, falando do que está acontecendo com a nossa empresa, com a Unity, né? A estratégia foi nós identificarmos, eu já vinha, na verdade, olhando e conversando, namorando com alguns possíveis sócios, né? E nós escolhemos 3. Né? Eu te apresentei os 3. E a partir daí você começou a me orientar e nós tomamos as ações que eram necessárias para proteger os 4 sócios, eu e mais os 3 que nós conversamos e pactuamos que seríamos sócios. Né? Então, aí nós passamos pela fase inicial, né? Que eu gostaria que você falasse aí qual foi a fase inicial que nós construímos. Essa questão do acordo de sócios, que na verdade o acordo de sócios não é nada mais, nada menos do que um alinhamento de expectativas entre os sócios que a gente tangibiliza num papel, num documento. Né? E esse documento ele tem muita força probatória, né? Ele tem muita força jurídica, negocial. Mas é uma força genuína, porque isso é que vai pautar o futuro da empresa. Né? E esse acordo de sócio ele tem uma série de disposições, desde confidencialidade, obrigações de vender em conjunto, proibição ou não de membros da família de entrar na empresa. E isso a gente tem que fazer uma análise também da idade e maturação de cada um dos sócios e da respectiva família. Né? A gente não pode, se todos os sócios tiverem crianças, a gente tem que adotar uma outra situação. Né? A gente vai ter que focar numa criação de algum diretor para que de fato ele assuma. Né? Ou seja, é a escolha dos herdeiros e dos gestores. Então, essa é uma das funções que a gente tem que auxiliar o empresário para que a gente tenha um sucesso nesse planejamento empresarial. E principalmente quando a gente trata de negócios aqui no Brasil, existe um custo de conformidade. O que é o custo de conformidade? Né? Para a gente fazer todos esses movimentos, para a gente deixar a empresa adequada, né? Deixar ela de acordo com todas as legislações, nos resguardar da questão de responsabilidade dos nossos clientes e do mercado, a gente precisa entender que isso não é barato. Né? E uma coisa é não ser barato, outra coisa é a gente viver num país que também não é barato. Né? Onde se a gente começa a entender um pouquinho de economia, a gente vê que existe a inflação, né? Lá o IPCA, só que também existe a inflação real, que ela é muito maior, que isso o governo não nos passa. Então a gente precisa de fato fazer a empresa crescer com uma boa margem, porque se a gente não cresce minimamente mais que essa inflação real, a gente está perdendo competitividade no trabalho, e principalmente para quem trabalha no mercado internacional. Sim. Então a gente precisa entender todos esses pontos para que a gente consiga tangibilizar isso tudo dentro desse planejamento, tudo dentro desse programa que a gente vai trilhar ao longo de um determinado número de tempo, porque senão a gente pode estar fadado no sucesso. Né? E principalmente um dos pontos que eu gosto muito de tocar, que até poucos advogados que não são da área securitária, que é de fato os seguros. Né? Eu quando eu comecei a minha jornada, eu também não via com tanta
tanta necessidade de seguro. Pô, mas seguro eu tenho 20 e poucos anos, pô, sou saudável, vou pra academia, né? Qual que é o problema disso? Então, só que daí depois que tu começa a trilhar a trilhar a tua carreira, tu começa a ver, poxa, mas se eu tivesse pensado nisso aqui, eu acho que eu poderia estar melhor. Poxa, eu acho que eu não precisava ter corrido tanto esse risco. Poxa, nasceu meu primeiro filho. Poxa, eu tenho uma mulher, né? Eu tenho uma esposa, eu tenho um cônjuge que depende de mim, né? Não que seja financeiramente, mas que depende de todas as minhas ações, né? Tá em casa me esperando à noite, depois do trabalho. Então, daí tu começa a ver o quão importante, né? Não só a questão securitária da parte empresarial, mas como também a parte do seguro de vida para nos resguardar em caso de alguma incapacidade ou da impossibilidade de estar aqui. Ou também de uma ferramenta, um instrumento de sucessão empresarial muito mais barata, né? Que não incide imposto de renda, né, Cris? Que cada vez mais tem instrumentos de seguros de vidas resgatáveis, né? Sim. Que não é nada mais nada menos que tu ter um investimento, lógico, com uma rentabilidade menor que um mercado financeiro, mas com um produto de seguro de vida embarcado, com uma série de gatilhos de resguardo, né, Cris? Vai te trazer a segurança necessária. E assim, né? O seguro de vida, né? Você pode contratar quantas apólices você achar necessário, né, ou você conseguir pagar. Não tem limitação, né, por CPF. Ele não entra em inventário, né? Ou seja, aconteceu uma situação que é necessário acionar a apólice, aconteceu um sinistro, falecimento do segurado, a indenização vai ser paga pela seguradora para a família e sem entrar em inventário, né? E é aí que, na verdade, falando de inventário, né, o custo para fazer um inventário é 20%, né, doutor? Me corrija se eu estiver errado. Doutor não, né, Cris? Desculpa, Edu. Desculpa. 20%. É 20%. É 20%. É que eu acho chique, né? Eu acho chique, né? Tem advogado, agora eu tenho advogado. Eu acho chique chamar os outros, doutor, mas não. Então, assim, o custo do inventário é 20%, né, do valor bruto de todo o patrimônio, né, que quem acabou falecendo vai deixar, né? E isso tem que ser líquido, né? E a única forma, a forma mais tranquila de se conseguir esse recurso, de se ter esse recurso em mãos quando acontece a fatalidade, quando acontece o sinistro, é através do seguro de vida, né? Porque no máximo aí em 30 dias, né, ou até menos, dependendo da capacidade técnica do corretor, no máximo em 30 dias corridos após entregue toda a documentação que a seguradora exige para regular o sinistro, né, a seguradora vai efetuar a indenização, né? Então, assim, o seguro de vida é uma ferramenta extremamente importante e que traz tranquilidade para as famílias, né? Traz tranquilidade para as empresas, traz tranquilidade entre os sócios da empresa, da organização, né? Mas, Cris, eu até eu já Casas Ferreira Espeto de Pau, né? A gente precisa, eu já usei a questão securitária para a questão sucessória e uso, né? Por mais que até seja novo, até, vamos assim, comparado com os grandes empresários, mas é uma ferramenta muito importante. Lógico que tu não vai concentrar 100% do teu patrimônio numa questão sucessória por meio de um seguro, né? Sim. Há outras formas, como fazer a sucessão em vida, né, de uma parte do patrimônio que está disposta. Existe uma série de ações que tu precisa ser tomada. Sim. Quando tu vê, principalmente alguns indícios chegando na tua porta, né? Mas com certeza uma grande parte ou uma parte dessa sucessão patrimonial pode ser feito por um seguro de vida, mas também não adianta a gente fazer um seguro de vida e tu não ter um bom corretor de seguro que vai desembaraçar toda essa burocracia, porque é uma burocracia muito grande. Muito né? grande, muito É uma série de documentos que precisam ser encaminhados, uma série de riscos que precisa ser analisado, né? E se tu puder, Cris, falar um pouco sobre isso, porque isso é muito importante, né?
Porque se tu não tem uma disposição financeira, como tu falou ali, em 30 dias, pode ser que tu não consiga pagar uma série de custos de impostos no inventário e tu pode quebrar. É isso, né? Perfeito. Assim, Edu, primeira coisa, né, uma das situações, das estratégias importantes, né, que nós percebemos que as famílias continuam elegendo, né, seguro com banco, com instituições financeiras. Não devemos contratar. Jamais. Por quê? Quando você precisar ser atendido, você vai cair num 0800 de atendimento a sinistro. Não vai ter ninguém, na verdade, para defender os interesses da tua família. Então, assim, em processos de diagnóstico que nós realizamos, quando existem seguros contratados com bancos, com instituições financeiras, eu sou o primeiro a dizer é melhor a gente rever essas apólices, né, e contratar e cancelar os seguros nas instituições financeiras e contratar os seguros dentro e assistidos por um corretor, né, um profissional que vai estar preparado para acolher a tua família quando você precisar. Quando mais precisar, quando mais a tua família precisar. Né? Então, infelizmente, essa é uma realidade de mercado. Né? O seguro de vida, quando contratado por intermédio de profissionais devidamente capacitados e que tem esse olho de dono para com o patrimônio das famílias, né, o patrimônio do segurado, ele faz toda a diferença. Mas o seguro, quando contratado através do banco, onde existe a exigência, na verdade, das instituições financeiras na questão de batimento de metas, a função 100% financeira, né? E não tem o propósito de 100% proteger o patrimônio das famílias. Né? Então, isso é fato. Já acompanhei, já ajudei a regular vários sinistros, já ajudei algumas famílias a regularem sinistros que foram de apólices que foram contratadas por banco e a dificuldade é gigantesca. Né? Então, assim, a gente ratifica sempre que tomem cuidado. Seguro contratado, seguro de vida ou qualquer apólice de seguro contratada com banco não é o melhor caminho. Né? Qualquer tipo de instituição financeira. Desde que intermediada por um corretor. Perfeito. O caminho é que seja intermediado por um corretor, geralmente que conheça da área de benefícios, de seguro de vida. É extremamente importante tomar essa decisão e escolher o profissional certo, o profissional preparado, tanto na escolha do produto correto, né, da proteção correta, da pólice correta, das coberturas corretas, como principalmente no momento que vai precisar acionar a pólice. Realmente o corretor precisa estar preparado para dar esse respaldo nesses dois momentos que são fundamentais. E eu, Cris, até uma pergunta para a Gabi também. O corretor de seguro ele não é só aquele cara que tu tem que ligar quando dá o sinistro. Né? Porque se tu de fato tu não tem uma relação com ele, se tu de fato tu não tem uma confiança, ou de fato tem uma troca, né, ao longo da jornada, né? Eu não estou falando aqui de uma vez por ano na questão só da renovação. Sim. De fato do corretor entender o business, né, entender o negócio, entender quem são os sócios, entender quem são os atores que estão em volta, isso aí pode também ser um problema. Né? Então, eu vejo que esse diagnóstico que geralmente tu tenta implementar, né, que tu dispõe para o empresário, essa recorrência que de fato as visitas que tu faz, essa geração de valor que tu tenta agregar para a empresa, todas essas coisas que estão em volta elas são um over delivery. Perfeito. Que te capacita e que te coloca num outro patamar de um prestador de serviço, assim como todos nós, né? Que eu acho que é aí que é o sucesso do negócio, né? Porque contratar apólice por apólice, daí tu entra exatamente no que tu falou, de entrar na parte financeira, que daí é commodity, né? Daí tu vai brigar por preço, e não é preço aqui. Não é preço. A gente está falando sucesso é muito mais embaixo, né? A estrutura ela tem que ser muito maior. Então, esse é uma das coisas que eu enxergo
e que cada vez mais os empresários precisam estar mais linkados, né, nos seus prestadores de serviço na área securitária, porque é muito importante. Extremamente importante. Vamos falar tem alguns exemplos, né, de alguns cases de sinistros que nós regulamos, né, e conseguimos indenizar, né, e receber um áudio, receber um telefonema da família, né, emocionada e com a garantia, né, da continuidade, né, da tranquilidade de ter um respaldo, é muito bacana, né? Tirando o lado da perda, né, do ente querido, mas a tranquilidade que o seguro, a pólice de seguro bem contratada, ela proporciona para a família, né? A sensação de alívio, né? Você receber esse feedback da família dizendo: Cris, muito obrigado pelo apoio da tua equipe, da tua empresa. Assim, foi muito bacana esse atendimento, né? Esse dinheiro essa indenização que a gente recebeu vai fazer a diferença na reconstrução da nossa vida, né? Dos filhos, na verdade, dos herdeiros. Então, é muito bacana você viver essa experiência. E é diferente quando você vai tentar ajudar uma família, como aconteceu em março desse ano, em que uma empresária, né, cliente da Unity, pediu a nossa ajuda para identificar o que estava acontecendo, porque o marido de uma funcionária dessa empresa, ele acabou falecendo, né, de infarto, e um cara novo, inclusive, 38 anos, e a seguradora, o banco, não estava querendo indenizar, né? Dizia que não ia pagar e não tinha cobertura, enfim, e a família, o valor da indenização era R$200 mil, e a família, assim, desesperada, né, porque contava com aquela indenização, né, porque foi o próprio ente querido, né, o provedor, quando contratou essa pólice de seguros, ele sempre falava: isso aqui é uma pólice de seguro que, se um dia acontecer alguma coisa comigo, vocês vão ter essa tranquilidade. Só que, detalhe, ele contratou uma pólice de acidentes pessoais com o banco. E acidentes pessoais não ampara, não cobre, não oferece cobertura para infarto, que é uma morte natural, uma morte causada de forma natural, né? E aí, quando eu olhei a pólice, quando eu entendi o que estava acontecendo e por que a seguradora não estava indenizando, e que eu falei para a beneficiária, né, para a viúva, que realmente não tinha cobertura porque a pólice não amparava a questão de morte natural. Só iria amparar se tivesse ocorrido um falecimento por morte acidental ou uma invalidez total ou parcial permanente por acidente. Perceber e vivenciar a reação daquela senhora naquele momento, uma reação de desespero, sem saber o que iria fazer, o que iria falar para os filhos, né? Foi uma situação, foi um grande aprendizado e que me deixou muito triste, né? Primeiro, a falta de preparo, de conhecimento técnico, de foco de quem está vendendo o seguro, né? E mais uma evidência de que aconteceu porque foi contratado através de um banco, de uma instituição financeira que não é pequena, né? Onde os gerentes do banco estão ali para oferecer seguro e para cumprir metas, né? Nós estamos aqui para proteger as famílias. Esse é o grande objetivo, é a grande diferença, né? Então, a responsabilidade... A gente consegue ver o propósito, ele é diferente, né? Sim. Totalmente, né? Então, assim, cada vez mais a nossa empresa tem atuado muito na questão do diagnóstico. Isso é extremamente importante, saber o que está vendendo, conhecer o que o cliente precisa, né? Em qual momento ele está, o que vai ser necessário caso aconteça alguma fatalidade, né? Aí é muito comum as pessoas perguntarem para nós, né? Cris, qual é o capital, quanto de valor deve ser a minha pólice de seguro, né? A resposta é muito simples, né? O cálculo que se faz e que eu costumo orientar. Na verdade, não é tão simples, né? É simples para ti que conhece, né? Entende Para a gente não é tão simples, né? Mas de uma forma muito didática, né? A renda bruta do provedor,
né, multiplicada por 60, que são 60 meses, 5 anos. Né, aí vai resultar no valor de cobertura necessária, né, para deixar a família tranquila, né, durante 5 anos, que é um período em que a família vai conseguir se reestruturar, se recuperar do baque da perda do ente querido, né, do provedor, e vai ter tempo para se reestruturar e ressignificar a continuação, né, da vida dos filhos, da vida da esposa, enfim. Então, é exatamente dessa forma que nós orientamos. E até pegando o gancho, Cris, e até fazer uma provocação para a Gabi. Gabi, quando a gente coloca ali uma cláusula no contrato ali do acordo de sócio, onde de fato tem alguma recompra da empresa, da parte societária para dar para a família, se caso a família não tenha condições de seguir o legado, a gente também tem que entender que a gente tem que resguardar a família financeiramente e a gente tem que entender que a gente também não pode matar a empresa financeiramente. Porque é essa empresa que vai manter essa saída. Então, dependendo do tamanho do volume, dependendo de como é que está lá a empresa financeiramente, a gente tem que também botar prazos um pouco mais elásticos, como 5 anos, como 60 meses, para que, de fato, a empresa tenha capacidade de fazer essa quitação, deixar a família bem, mas também manter a empresa ativa financeiramente, né? E isso também demanda uma série de planejamento, ou seja, tu tem que fazer um provisionamento de valores, tem uma série de mecanismos e institutos que a gente também tem que analisar para, de fato, tem que indenizar a família, né? No caso, tu e a tua mãe, né? Vocês não são da área securitária. Será que vocês vão querer aprender tudo isso agora e entrar na empresa? Será que não vale a pena se criar um sucessor e vocês serem indenizadas? Será que não vale a pena a gente trabalhar para, de fato, vender a Unity? Então, são uma série de perguntas e análises que a gente precisa fazer para que a gente, de fato, consiga dar o melhor diagnóstico. Então, esse é um ganchinho que o Cris pegou ali que eu acho bacana de a gente falar aqui para o pessoal. É extremamente importante, né, Edu? E, assim, nós sempre temos que ter a preocupação de orientarmos bem a pessoa física e a pessoa jurídica, né? E quando temos sócios, empresas com sócios envolvidas ou envolvidos, né, é um pouco mais complexo, né? Então, esse tema ele precisa ser muito bem debatido e o quanto antes, né? Debatido inicialmente entre cada uma das famílias, né? E foi o que a gente fez, né, na construção do acordo de acionistas, né, no nosso caso. Né, eu até, quando nós iniciamos essa jornada, eu falei para ti lá no teu escritório em Floripa. Cedu, eu ansioso, né, para dar resposta para ela, e assim e falei para ti, Edu, tu acha que em 5 dias úteis a gente consegue a gente consegue criar a gente consegue criar esse documento, mandar para os sócios assinarem? E aí tu riu, né? Daí tu disse, Cris, assim, eu acho que vai demorar um pouquinho mais, pelo menos, já tiveram casos de 3 meses que não teve acordo, né? Mas assim, está pedindo 5 dias, eu acho que 30 dias para começar a ter um entendimento e um acordo entre vocês 4 como sócios é um prazo interessante, é um prazo bacana na situação de vocês, né? Que tem alinhamento de valores, tem a mesma idade. Todos os 4 são empreendedores, já têm experiência como empreendedores. Tem o seu negócio. Tem o seu negócio, tem outros negócios. Olhar de dono, né? Então, considerando este cenário, talvez em 30 dias nós conseguiremos resolver. Não, resolver não. Tem um primeiro alinhamento. O primeiro alinhamento. Tem um direcionamento. O primeiro direcionamento. Mas ainda não aconteceu, né? Ainda não chegamos nos finalmente, né? E agora a gente está tratando aí exatamente desse processo, na verdade, né? Mas realmente é uma situação extremamente necessária. É que eu falo que assim, os sócios cuidam da empresa, né? Sim. Só que tem a
a vice-versa ela é verdadeira. A empresa tem que cuidar dos sócios. Né? Até um dos puxões de orelha, que eu até... Não é puxão de orelha, mas o Cris com o coração... Não, porque daí meus sócios vão ter isso aqui e eu vou decidir. Eu falei, Cris, quem é o comandante desse barco? É tu? A empresa tem que te cuidar. Tu tem que estar bem. Tu tem que estar confortável. Eu te perguntei, isso que tu acabou de me falar, tu fica confortável contigo? Dele pensou. Não, eu não fico confortável. Mas como é que tu tá falando isso? Né? Mas é não por falta de desconhecimento, mas sim porque tem vezes que a gente precisa debater isso com a tua equipe. Tu precisa dialogar. A gente precisa ponderar outros fatores. Né? Então, sim, a empresa tem que cuidar muito dos sócios. Os sócios têm que ser muito bem tratados financeiramente, têm que ser muito bem tratados em termos de entrada ou saída de sócios. Né? Os sócios têm que muito bem estar alinhado com questões de trabalhos secundários, né? ou a empresa secundária. Entender o motivo de cada um. Né? Se um não está querendo se aproveitar de um negócio do outro, né? Ou de fato, se tiver que isso esteja bem alinhado. Então, tem uma série de pontos que a gente tem que tomar bastante cuidado, que se não bem tratados ali, e com calma, né, Cris? Sem ansiedade, com reunião, com algumas reuniões com cada um dos sócios, reunião com todos os sócios, alinhamentos de quem será o administrador, alinhamentos de qual que é o tamanho da responsabilidade do administrador, quais são as responsabilidades de cada um. Perfeito. Né? A missão de cada um deles, as metas, na verdade, de cada um deles. Deixar bem claro qual que é a missão, qual que é o valor, né? E qual que é o propósito da empresa, que isso é algo imutável. Não imutável em termos entre os sócios, mas que isso de tempos em tempos tem que ser revisto. Mas que todos estejam de acordo com isso, né? Para que não de 2 semanas não entre ali na esquina e já mude a estratégia da empresa. Então, é bastante coisa, Gabi. É bastante coisa que a gente analisa. Né? A gente às vezes se encontra assim, mas tem bastante conhecimento por trás. E é isso que vai dar o sucesso na empresa. A questão da clareza, né? Como diz a Sandra do Jean, né? A clareza... É a Sandra do Jean, não o Jean da Sandra, né? É isso aí. É isso aí. Pegaram o pé deles? É isso aí. Como diz eu acho que a Sandra manda mais no Jean. Manda muito, né? Manda muito. Mas não é diferente também. Na tua casa não é diferente? Não, na minha casa não é diferente. Na minha casa e vou te dizer, começa a dar certo. Assim, elas são tão assertivas, Edu. Assim, elas são tão sensíveis às coisas, aos riscos, aos perigos que nós enfrentamos, né? Por às vezes queremos atropelar as coisas, né? Mas as esposas, elas realmente fazem a diferença na nossa vida. E quanto mais cedo a gente percebe isso, quanto mais rápido a gente percebe isso, mais assertivos nós somos, né? No sentido de escolher as pessoas certas para estarem conosco. Por quê? Porque elas amam a gente, né? Elas querem o melhor para as nossas famílias. Então, assim, não dá para ir contra elas, né? Nós precisamos realmente, tem razão e baixar a nossa bolinha, entender e é isso aí. Mas brincadeiras à parte que a gente faz, né? Quem manda em casa, quem manda mais, quem manda menos, mas quando a gente entende o nosso parceiro, a nossa parceira, né? E isso tem uma troca genuína, é uma coisa que, assim, eu estava começando a escrever aqui no começo alguns tópicos para a gente debater aqui. Eu recebi uma mensagem da minha esposa, né? Olha só, passando que dizer que eu te amo muito, que eu sou grato a Deus por ele ter colocado na minha vida, né? Então, mandar um beijo para Mônica, para minha esposa. E eu sei, e eu tô aqui com você, eu estou tranquilo que eu sei que ela tá dando o melhor lá, tá dando toda a segurança e o carinho necessário. Então, esse tipo de coisa que faz ter sucesso. Com certeza. Né? Com certeza. Eu não teria tido o sucesso que nós construímos, né? Se a Andréia não estivesse do meu lado. Nas vezes que eu viajei muito, que eu fiquei distante até os 10 anos da Gabi, eu não parava em casa. Eu chegava a sair e ficava semanas fora, né? Então, assim, se não fosse a Andréia, a minha esposa, ter se tornado a CEO do nosso lar, né? Eu não teria tido o sucesso que eu tive, né? Nós não teríamos conseguido ter um ser humano, né? Uma menina que já é uma mulher, né?
tão preparada... De muito sucesso. De muito sucesso, né? Tão preparada para esse mundão de Deus afora, né? Então, assim, esse reconhecimento, essa coroação, né? É extremamente necessário, né? E assim, tu tens acompanhado, né? A Andréia tem participado, eu tenho feito questão que a Andréia também participe de todo esse processo que nós estamos construindo com o teu apoio, né? Com os sócios, as esposas dos sócios também. Então, para nós é extremamente importante ter essa construção em família, né? Como sócios. A chancela do Com cônjuge, certeza, né? Com certeza. Eu lembro, Gabi, que eu conversei com o Cris, né? No primeiro momento, mas as reuniões, as tomadas de decisão, a Andréia estava junto. Sempre. Né? Sim. E as nossas reuniões foram sempre com porta aberta. Sim. Né? Sim. Onde a gente fala o que tem que falar, às vezes é um pouco delicado, mas sim, a principal tomada de decisão é da cônjuge também. A cônjuge tem que estar envolvida nesse processo de sucessão, Com certeza. saber os riscos que está correndo também, né? A gente ter esse alinhamento que o Cris fala, que ele já bateu algumas vezes aqui dentro da nossa conversa, de tu de fato entender a linguagem de repente aquele livrozinho das 5 linguagens do amor, né, Cris? Tu entender a linguagem primária e secundária do teu cônjuge, isso é muito importante, né? Principalmente o empresário que tem muito a questão das palavras de afirmação, né? A hora que o cônjuge entender o quão importante é chegar, poxa, parabéns pelo teu trabalho, poxa, tu foi um guerreiro, sabe? Poxa, tu tá saindo todo dia de casa. Essa construção, isso é muito importante. Pelo menos eu vejo isso com a minha esposa, né, Cris? Eu acho que... Não é diferente. Não é diferente com a gente. Então é isso mesmo. E assim, esse é um tema que nós levaríamos aí vários dias debatendo, né? Tem muitos desdobramentos, na verdade, sobre esse tema, sobre sucessão, sobre proteção familiar, né? Mas eu tenho certeza que esse nosso bate-papo aqui hoje, né, vai servir de instrumento, né, para que as famílias busquem inspiração, né, no nosso case, no nosso exemplo, né, filha? Os filhos sejam motivados pelo seu exemplo, né, a sacudirem os pais, né? Porque não existe no mundo, né, ninguém com uma força maior, né, para mudar os pais do que os filhos, né? Isso é fato, né? E assim, eu sinto isso, é o que a gente sente um pelo outro, né? Essa nossa ligação, essa nossa facilidade de comunicação, né? De falar o que pensa um para o outro, às vezes de uma forma mais enérgica, né? E não tão carinhosa, mas necessária, né? Mas assim, quando o filho provoca o pai, quando o filho puxa a orelha do pai, e eu sinto muita satisfação nisso quando você faz isso comigo, porque eu até penso, cara, que bacana, olha só a minha filha, né? Que eu vi bebê, que eu peguei no colo bebê, hoje me dá conselho, hoje é minha amiga, né? Então, isso é ciclo da vida, né? E eu ouço, né? Eu procuro ouvir, eu procuro te dar a resposta que você, às vezes, precisa, né? Às vezes tem que insistir um pouquinho, porque eu sou teimoso, né? Mas você é muito sábia com as palavras, você realmente me faz sempre refletir muito, né? A tua fé em Deus, né? Que eu que estava totalmente afastado da questão espiritual, né? E mais um resgate que você fez, né, filha? Através do teu exemplo, né? Participando do grupo de jovens, participando da igreja, às vezes eu vinha e, pô, pai, me leva na igreja, e às vezes eu ficava nariz torcido, queria fazer outra coisa, torcia o nariz, né? Criava, e aí quantos pais gostariam de ter, né, um filho, uma filha pedindo para final de semana, para sexta-noite, né, ou sexta de madrugada, levar o filho na igreja para rezar com os jovens, né?
Então, isso realmente, você resgatou essa nossa espiritualidade. Você tem resgatado através do teu exemplo, né? Nós já falamos sobre isso, então é muito bacana. É um presente de Deus, na verdade, e é um presente seu, um reconhecimento seu, para nós que sempre fizemos e sempre vamos fazer muito por você, né? Então, agora a gente acolheu lá o Léo, né, que é o seu escolhido, o seu namorado, né? E a gente acolhe ele como filho, na verdade, né? Por quê? Porque ele faz bem para você, faz bem para nós. Então, esse é o ciclo da vida, né? E é isso que a gente quer para você, sempre o melhor, né? E assim, Edu e Gabi, nós estamos chegando ao fim aí desse episódio, né? Eu gostaria de ouvir da Gabi, né? Como foi essa experiência? Te ajudou a esclarecer, né, inicialmente alguns desses teus medos, né? Temos um caminho pela frente ainda, né? Mas estamos no caminho, estamos caminhando, estamos fazendo acontecer. Como foi essa experiência, né? Como foi a experiência de estar aqui conversando com o Edu, conversando comigo, né? Sendo que foi você que provocou, foi você que chegou para mim e disse: pai, nós precisamos fazer um episódio do UnityCast porque as famílias precisam ouvir a nossa história. As famílias precisam conversar sobre sucessão empresarial, sobre proteção familiar, de forma preventiva. Como é que foi para ti isso, filha? Então, depois que a gente teve essa conversa, eu te questionei. Acho que você deveria fazer um episódio lá no podcast sobre esse tema que é muito importante e que é pouco falado, né? E aí você falou, vou fazer contigo esse episódio. Eu não esperava esse convite. Fiquei um pouco nervosa e ansiosa, mas fiquei muito feliz com o bate-papo. Acho que o nosso maior objetivo aqui, tanto meu e do meu pai quanto do Eduardo, foi realmente desencadear, né, essa procura das outras pessoas, de empresários, de filhos de empresários, sobre esse tema, né? Para outras pessoas também se planejarem a partir desse tema, né? Que foi tanto falado e comentado. Com certeza a gente ficaria horas falando sobre isso, né? Porque os três gostam de falar bastante, conversar. Mas eu acho que se a gente conseguiu deixar, assim, uma mensagem para as pessoas irem atrás disso, eu acho que esse é o nosso principal objetivo. Então, eu gostei bastante de tudo que foi falado. Obrigada, Eduardo, por esclarecer as minhas dúvidas, por estar ajudando meu pai, né, na construção dessas respostas às perguntas que eu fiz para ele há meses atrás. E acho que é isso. Legal, Gabi. Ele está nos ajudando, né? Ajudando a nossa família, ajudando a nossa empresa, ajudando as famílias dos nossos sócios que estão entrando na nossa empresa, né? Então, essa é a missão do Edu e da empresa dele, e nós estamos muito satisfeitos com esse acompanhamento, com essa mentoria que ele está oferecendo para a gente, né? E essa construção que está só no início, né? Edu, como foi a experiência? Comenta para nós o que você achou desse episódio, né? Enfim. Cris, de novo queria te agradecer pelo convite e agradecer e parabenizar também a provocação da Gabi, né? Que esse é um tema assim, que eu acho que brilha aos olhos de todo mundo, né, Cris? Com certeza. É um tema que a gente poderia já marcar inúmeros outros papos. Sem dúvida, né? sem dúvida. Um tema leve, um tema que às vezes é muito importante, né? De se falar. Difícil, né? Porque é um tema que fala de perda, né? Fala de perda. Provocou por causa da perda. Pai, eu tenho medo, tenho tanto medo de te perder, né? Essa foi a frase de início da Gabi. Né? Acho que é a primeira vez que a gente fala sobre esse tema sem chorar, né? Porque toda vez que a gente falava disso lá em casa, a gente chorava. É isso aí. Então... É que o medo é algo futuro que não existe, né? Sim. Só que bom que tem o medo para nos fazer sentir isso, né? Uhum. Então, a gente tem que usar o nosso medo pro nosso... nosso crescimento. Pro nosso crescimento, pro lado bom. Então, que a gente pegue esse sentimento e que a gente transforme isso em ações, né? E principalmente ações preventivas, para que a gente não seja surpreendido lá na frente, dentro dos inúmeros riscos que a gente corre no dia a dia. Perfeito. Então, Perfeito. E foi, como eu já falei já desde o começo, é um prazer tá acompanhando vocês nessa jornada e também agradecer pela confiança, porque
Como vocês sabem, a gente entra numa série de áreas que extrapola a questão profissional e sim entra no pessoal, né? E fazer parte da vida de vocês é uma honra e um privilégio que Deus nos colocou aí, né? nesse ano. Obrigado. Gabi e Edu, nós temos um hábito aqui no nosso podcast e nós gostaríamos de que você deixasse uma frase, né, Gabi? Para que a gente pudesse impactar ainda mais as pessoas que nos acompanharam nesse terceiro episódio do UnitCast, O Risco do Sucesso. Qual é a frase que você gostaria de trazer para esse momento? Então, pensando no nosso episódio de hoje, a frase que eu me identifiquei, né, que traz o início de tudo do episódio, é quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas, que foi o que aconteceu com a gente, né? Eu achei que eu tinha possíveis soluções, mas nunca tinha compartilhado. Então, um dia me desencadeou essa vontade de perguntar e surgiu novas perguntas. Perfeito, filha. Perfeito. Edu, a frase que tu deixa de lição para nós? Eu diria que tu não pode negociar os seus valores, né? Primeiro de tudo. Segundo, tu confiar em Deus. E terceiro, tu manter vivo as tuas relações pessoais e profissionais, porque a vida ela vai te afastando normalmente, né? Então que tu tenha força e também que tu cria ações ativas para que tu mantenhas elas. Com certeza, com base nessas três, tu vai deixar um legado que vai impactar as pessoas, Teodoro. Acho que essa seria a frase que eu deixaria aqui para todo mundo. Legal. Muito obrigado, né? Pessoal, esse foi o terceiro episódio do UnitCast, O Risco do Sucesso. Estamos chegando ao fim desse episódio, que foi muito especial e que eu tenho certeza que tudo que nós conversamos aqui, né, vai impactar de alguma forma e vai mexer no coração de algumas famílias, né? Se nós conseguirmos mexer no coração de uma família, né, já para nós vai ser realmente transformador e vai ser um grande presente, né? Esse era o objetivo, o propósito desse episódio tão especial, né? Que Deus nos deu essa oportunidade e nós servirmos de instrumento, nós três, para levarmos essa mensagem para vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo episódio do UnitCast, O Risco do Sucesso.